Sobre esses novos direitos dos trabalhadores domésticos, eu converso agora com o Cristiano Paixão, que é professor de Direito Constitucional da UNB. Cristiano, como é que o senhor avalia essa conquista dos trabalhadores domésticos? A gente pensa que é muito importante e que poderia ter vindo antes, inclusive, né? Esse é um tema que sempre incomodou muito quem se preocupava com os direitos sociais. A Constituição de 88, ela teve uma importância muito grande na concessão de direitos, no estabelecimento de cidadania, na forma de incluir o trabalhador como um ente importante na sociedade, no processo civilizatório do país. Então foi muito importante o rol de direitos do artigo 7º, por exemplo, salário mínimo, proteção da jornada, negociação coletiva, e nós sempre nos surpreendíamos quando víamos um parágrafo único que estabelecia apenas alguns direitos para o trabalhador doméstico. O que explica isso? 25 anos após promulgada a Constituição, vêm esses direitos. Por que não antes? Tem a ver com a nossa história de escravidão? Razões históricas, razões culturais. O Brasil tem uma cultura da exclusão. Nós fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão era legalizada. Os escravos, eles eram propriedade dos senhores de escravos. Se você vai nos fóruns de cidades onde se praticava a escravidão, você encontra contratos de compra e venda, contratos de penhor de escravo. Escravo era coisa. E isso é algo que acabou há um pouco mais de 100 anos atrás, muito depois de outros lugares. E é evidente que essa herança de exclusão, essa herança de exploração, ela se transforma, mas ela se mantém de formas diferentes. Foi o que aconteceu em grande parte com o trabalho doméstico. Um trabalho muitas vezes precarizado, um trabalho com negação de direitos, um trabalho com uma certa mistura perversa entre ser da família, entre aspas, e não ser nunca incluído totalmente na família. Então essa herança com certeza se justifica por essas questões histórico-culturais. É importante não só para esses trabalhadores que saem um pouco dessa invisibilidade, mas também para a sociedade e para o país, né? Com certeza, um país que precisa se amadurecer como democracia e um país que precisa se deparar com seus próprios fantasmas, né? Toda a sociedade tem o seu passado. Não é o caso de nós escondermos o nosso passado escravagista, não é o caso de nós escondermos o nosso passado de exclusão. Pelo contrário, é o caso de termos consciência da nossa historicidade e da nossa capacidade de superar esses problemas. O fato dessa emenda ter sido aprovada mostra que houve uma capacidade dos poderes instituídos de perceber isso. Perceber que o projeto constitucional ali estava incompleto. Ali faltava uma dimensão includente, e essa dimensão agora se realiza com a emenda. Vamos ter depois problemas de regulamentação, mas não há dúvida de que hoje um trabalhador doméstico, ele é equiparado ao trabalhador urbano e rural como todos os outros. Cristiano, agora é preciso regulamentar essa série de direitos, na verdade, talvez os mais importantes deles. O senhor acredita que isso será possível em 2014 ainda? É interessante a gente fazer uma distinção aí em relação à emenda. Grande parte da emenda 72 já vale. Então, férias, repouso semanal remunerado, os outros direitos previstos na Constituição, a maior parte já vale sem depender de nada. Agora, alguns dispositivos precisam de regulamentação, especialmente aqueles muito importantes que decorrem da proteção contra a despedida imotivada. No nosso sistema, ainda vigora a ideia de que você pode despedir um trabalhador sem justa causa, independentemente de motivação. Basta pagar determinados direitos. É como está estabelecido na nossa Constituição, meio provisoriamente, mas um provisório que já vem há 25 anos. Pois bem, isso vale também para o empregado doméstico. Então, qualquer empregado doméstico pode ser demitido desde que ele receba alguns direitos. Como é hoje, esses direitos não são muito expressivos, porque ele não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, que é a principal forma de proteção contra a despedida imotivada. A emenda 72 falou que a regulamentação vai dizer como se vai recolher o fundo. E é isso que precisa ser feito. Porque, como está hoje, ele continua desprotegido contra uma demissão imotivada. Essa proposta que foi aprovada pelo Senado e que está tramitando na Câmara dos Deputados, o senhor considera que é uma proposta boa para empregados e empregadores? Ela é uma proposta que ela tem um mérito, ela não foge dos temas. Ela enfrenta os problemas. Então, a maneira que ela enfrenta os problemas, algumas podem ser mais polêmicas, outras não. Por exemplo, a questão da quantidade de dias por semana em que se configura um vínculo. Pelo projeto de lei, se o trabalhador for 2 vezes por semana, ele não tem um vínculo empregatício com o empregador.
Isso poderá ser objeto de alguma discussão nos tribunais, porque vamos supor que alguém vá 2 vezes por semana durante 5 anos. Ele é um autônomo, ele é um trabalhador temporário ou ele é um trabalhador normal com uma jornada diferente? Essa vai ser uma questão. Outra questão, o empregador tem que pagar uma alíquota igual a que o empregador normal? Se não for, quem vai pagar? Alguém vai ter que pagar. Quem vai ser? Vai ser um fundo público, o trabalhador vai ter menos direitos, eu acho muito difícil. Então, a regulamentação se depara com um problema, que é esse de tentar contemplar peculiaridades, mas sem negar direitos. Então, qual é a que eu considero seja a solução mais correta? Procurar simplificar o processo. Se for possível recolher na mesma guia, fundo de garantia, contribuição previdenciária, eventualmente, se tiver alguma verba tributária, que se simplifique a vida do empregador doméstico, mas que isso não se dê à custa dos direitos do trabalhador doméstico. Então, a regulamentação eu não considero ela ruim, como ela está proposta, mas é importante frisar, ela pode ser muito alterada ainda na Câmara. Ok, professor, obrigado pela entrevista. Obrigado, até logo.